E depois deixou do jeito dele, depois ele filtrou, depois ele deixou mais fluido, depois ele deixou mais condizente. Mas o primeiro passo foi, por exemplo, de pegar as ideias com o GPT, né? Aquele ideia inicial, brainstorm com o GPT. Então, assim, aqui eu ilustro já como a IA está permeada em fatores sociais, né? Não é nem em trabalho. No trabalho, então, vocês mesmos acabaram de ilustrar como o GPT pode ser aplicado, utilizado. Quando a gente aqui nos bastidores, a gente conversava, né? E vocês me confessaram, apesar de... E eu falei, não é um problema, tranquilo. Eles me confessaram que o roteiro que eles montaram para o podcast de hoje as ideias iniciais, foi feito com inteligência artificial. A questão toda é saber como usar, né? Não é um problema usar. Ela é uma ferramenta, é a mesma coisa da gente se negar a usar a internet. Não tem como mais, né? É só saber usar, saber os limites, saber as aplicações, usar em benefício próprio e não abrir mão do aprendizado em função dela, né? Tem que, mesmo usando-a como uma ferramenta, mas tem que saber o que você está fazendo. Esse é o grande ponto. E assim, todo mundo está usando para tudo quanto é tipo de coisa. Sim. Não importa se é educação, se é qualquer coisa na internet eu vejo. Às vezes eu tô rolando lá e é uma pessoa usando chat GPT para coisa que você faz... Tipo assim, sabe? Eu fico, nossa. E é bom destacar que o GPT é só uma das IAs, né? Hoje o mercado, o mundo das IAs, ela é muito competitivo. E tem IAs específicas para geração de imagens, IAs específicas para voz, IAs específicas para vídeo. Inclusive tem uma nova de vídeo, a VO3, já está na VO3.1. Que está assim, gigantesco, e já não dá para mais diferenciar o que é real e o que foi feito por IA. Ela tá tão realística que no caso do VO3, por exemplo, a própria comunidade da internet, que tem um comitê de ética, eu não lembro mais como chama, eles obrigaram que os vídeos que fossem gerados pelo VO3 tenham lá um selinho, lá no cabeçalho do vídeo, feito com o IA Gemini VO3, para isso, por exemplo. Porque senão perde completamente a percepção do que é real e do que é falso. Eu, rolando rede social outro dia com meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, Calvin. E aí apareciam uns vídeos assim muito escandalosos, um rapaz que pulava de um avião, dava girando e caía na água e saía nadando, tipo assim. Eu falei, filho, não dá pra pular de avião e cair na água não, tá? Aqui quando você bate na água, é a mesma coisa batendo concreto, isso aqui foi feito com IA. Principalmente para as novas gerações, tem que tomar muito cuidado, né, com o mundo real e com esse mundo das IAs para não se confundir. Por isso que tem que ser também o acesso supervisionado, né, acompanhado, porque senão ele pensa que há realidades que na verdade não há, que foi criado com IA. É muita cautela nesse ponto também. E hoje em dia, os jovens que estão crescendo já com essa tecnologia. Sim. E eu acho que isso pode afetar muito eles. Eu jovem, eu já fico percebendo isso comigo. Tipo, me afeta muito esse negócio de rede social, de tecnologia, tudo. Tudo me afeta. E eu vejo isso ao meu redor também. E eu fico preocupada com as crianças de hoje em dia. Sobre isso. Elas vão crescendo com isso, e aí vai afetando a mente delas. Aí elas vão querer... Tipo, não de um modo... Elas vão crescer de um modo que... Elas vão ser... Tudo que elas vão fazer com tecnologia. Eu acho que elas não vão conseguir muito. Aí é o seguinte, abrir mão da tecnologia não é uma opção, né? Como eu disse um pouco agora há pouco. A grande questão é que todas as carreiras elas vão ter que ter domínio da tecnologia. Todas as carreiras. E a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é a entrega, ela não é o profissional, ela é só mais uma ferramenta. Tem que ter sempre essa visão. Ela não faz tudo, apesar de parecer que ela é capaz de fazer tudo e fazer sozinha, mas ela exige ainda, né, esse filtro, esse acompanhamento próximo, o prompt bem feito, o pedido condizente, é necessário. Mas ela, assim, ela não pode ser assumida como a solução. Ela é só mais uma ferramenta para levar à solução. As pessoas são imprescindíveis nesse processo. A gente pode pensar, por exemplo, sobre o uso de IA no mercado de trabalho. Já está amplamente dissipado, principalmente se for um mercado de cunho intelectual, né? Por exemplo, o ensino superior, nos mais diversos segmentos que envolvem setor de projetos, de projetistas, de setores de planejamento de indústrias. A IA já está embutida, ela já faz parte desse processo. Só que tem que saber usar e não tem como abrir mão dela, porque senão
ela melhora muito a performance, ela melhora muito o desempenho, né, de um colega. Tem uma frase, deixa eu tentar lembrar, como se diz, nada melhor do que uma pessoa empenhada, e nada melhor do que uma pessoa empenhada usando IA, assim. O resultado é muito discrepante, assim. O que ela otimiza o tempo, aquele primeiro fluxo da criatividade, do brainstorm, do que fazer, depois só vem colocando resultado, colocando mais entregas, colocando mais soluções dentro. É por isso que é muito importante estar discutindo sobre isso aqui na escola, né? E na China já é uma disciplina, por exemplo. Na China o ensino de IA é obrigatório, esse ano foi obrigatório em todas as escolas, desde o ensino fundamental. Já se fala sobre IA. E não é sobre como nós estamos aqui, a gente está discutindo muito aspectos éticos, né, disso. Mas lá já é o aspecto aplicado. Qual IA eu uso para isso, qual eu uso para aquilo outro, qual IA eu uso para uma automação, para uma robotização, para um tráfego, para um diálogo, para uma geração de imagem, uma geração de voz, uma geração... que isso aí em breve vai chegar também. Provavelmente a geração de vocês estão na primeira série do ensino médio, né? Uhum. Talvez ainda tenha disciplinas de itinerários, né, formativos voltados a isso. Muito certamente, pelo menos aí até o terceiro ano vocês vão ver isso aí. Que não é uma alternativa, né, como o uso da internet, como eu disse anteriormente. A gente não tem mais opção de não usar a internet. Hoje em dia a gente também não tem opção mais de não usar IA nos processos. É só saber usar. Mas, professor, você falou aí que a gente está já usando a inteligência artificial em muitas carreiras e profissões e, depois da pandemia do coronavírus, a gente sabe que as tecnologias elas se desenvolveram muito rapidamente. Uhum. Então, você acha que algumas profissões podem ser substituídas pela inteligência artificial? Sim, e muitas outras serão criadas, né, em função disso. Sempre tem esse grande viés quando surge uma tecnologia de ruptura, né? Uhum. Ela rompe os preceitos, os conceitos do mercado. Foi assim quando surgiu a televisão, para vocês terem uma ideia. Quando surgiu a televisão, o mundo inteiro falou, nossa, a gente vai ficar, toda a sociedade vai ficar presa àquela caixa preta olhando para lá, sendo hipnotizada e todo mundo vai ser viciado em televisão. Algumas pessoas até assim foram, até que pra gente, essa nossa geração, né, hoje em dia, a gente não vê ninguém viciado em televisão. Mas quando surgiu a televisão, sim, houve até problemas de saúde mental relacionados a isso. E todo mundo, e todas as carreiras vão acabar, por causa da televisão vai acabar o jornalismo, vai acabar a imprensa em papel, vai acabar os jornais, vai acabar o rádio. E a gente está vendo que não foi assim. Quando surgiu o celular foi a mesma coisa. Quando surgiu o celular com touchscreen, com tela e tal, todo mundo ficava viciado e preso ao celular. Por causa do celular vai acabar a televisão, vai acabar o jornal, vai acabar as outras formas de imprensa, vai acabar tudo, todo mundo vai ficar retido ao celular. E também não foi assim. Algumas carreiras foram eliminadas ou colocadas em segundo plano, sim. Por exemplo, o jornal impresso, ele passa dificuldades, né, hoje em dia. Já não é tão mais fácil manter um negócio desse tipo, existiam muito mais antes. A profissão do datilogrador, aquele cara que só digitava para construir um jornal, fazer um documento, foi eliminada, não existe mais. A tendência é que todas as profissões que são muito fáceis de serem automatizadas, que são muito mecânicas, são muito repetitivas, tarefas repetitivas, elas serão substituídas sim por IA, ou agente de automação, ou robôs para isso. Isso aí é uma realidade, assim, se a gente pensar não tão longe, né? Hoje a China não é nem tão longe, né? Antigamente falava da China e era uma realidade muito distante. A China já tem se posicionado como segunda potência mundial, quase tomando o primeiro lugar na potência mundial em termos de geopolítica, né, dos Estados Unidos. Mas na China, carreiras mecânicas, como carreira de motorista, têm sido já amplamente substituídas, né? Tipo, taxistas já são carros autônomos, motorista de caminhões portuários já são autônomos. A gente tem até um caso no Espírito Santo, aqui no porto de Tubarão, Vitória. Tem um caminhão, até pesquisa relacionada à UFES, de um caminhão autônomo para transporte de container dentro do porto. Ele só fica dentro do porto transportando container. Então já foi pelo menos um profissional eliminado aí, né? Um motorista. Na verdade, como 24, né? São 3 turnos de trabalho, né? A galera não para, então mais de um na verdade, né? Por causa de um caminhão, 2 ou 3 profissionais não são utilizados. Mas a questão é que surgem outras profissões. Algumas deixam de existir de fato. A IA vai mudar muito. Várias profissões vão deixar de existir, principalmente profissões mecânicas, como eu já falei, né, repetitivas. Mas surgem outras. Vai surgir o engenheiro de prompt, vai surgir o gestor de IA,
vai surgir o diretor de planejamento em IA, vai ser o cara que propõe soluções usando inteligência artificial, vai ser o que adapta, o que automatiza, o que faz... Porque uma automação com IA, por exemplo, exige saber de várias IAs, tem que construir uma nova ferramenta, acoplando todas elas para chegar a um objetivo, a uma solução, uma demanda que o negócio pode ter. Então, assim, ao mesmo tempo que várias deixam de existir, várias outras passam a existir. Fato é que todas, né, uma pesquisa recente, que eu vou até postar hoje no meu Instagram daqui a pouco, fala sobre isso. Todas as carreiras têm que ter um mínimo de habilidade tecnológica. Isso não é mais uma opção. Então, se você vai ser fisioterapeuta, você tem que ter uma habilidade tecnológica. Não é saber programar IA, saber de blockchain, saber de linguagem de programação, mas tem que saber usar, fazer o prompt, fazer os inputs certos, para que você consiga ter as respostas certas. Na carreira da medicina, na área médica, nem se fala. E na área médica eu vejo que já está muito dissipada e muito... uma área que foi bem receptiva às IAs, por exemplo. O potencial de IA no favorecimento e no auxílio de diagnósticos médicos, desde diagnóstico por imagem a diagnósticos prescritos, é gigantesco. E ajuda a ver as imagens, interpretar um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética nuclear. Não que o que a IA falou é verdade, ponto. Mas já traz uma série de auxílios. É uma ajuda. Nas carreiras, então, de gestão, tem que saber muito. Carreira das engenharias, das tecnologias, é inquestionável. A carreira a carreira do segmento educação, isso aí também é inquestionável. Ou a gente se atualiza, ou a gente acompanha, ou a gente vai viver fora de um mercado que é o futuro, né? E vai ser assim o mercado. Então, não é opcional. Todas as carreiras têm que estar envolvidas com o saber IA. E jogando um pouco mais pro lado, assim, sociedade, e você acha que, assim, a tecnologia hoje em dia já gera uma desigualdade social imensa. E você acha que, tipo, com o avanço da IA, isso vai piorar, vai melhorar? Aí vem uma questão até de política pública. A desigualdade social, ela muitas vezes é consequência da ausência da formação adequada. Então, se, por exemplo, o Brasil não se posicionar em políticas públicas favoráveis ao uso e formação de gente que saiba usar IA, sim, vai ser só mais uma tecnologia que vai aumentar ainda mais nessas questões de diferenças sociais, de segregação. Mas espera-se, e eu sou otimista nesse ponto de vista, de que vai haver inclusões, atualizações, adaptações para estar formando gente capaz também no mundo da IA. Só dizer que a IA é a culpada por causar diferenças sociais, não, isso não é aceitável. Não é mesmo que dizer que a internet é responsável por diferença social. Não. O que pode ser uma causa é não haver políticas de formação de gente capaz, de gente adaptada, gente de mão de obra qualificada para isso. É por isso que eu estou falando para vocês. Assim, esse mundo, que já é o novo mundo do trabalho, o novo mundo das carreiras, da vida profissional, tem que chegar. Então já tem que começar a ser discutido ali no ensino médio. No ensino superior, na graduação, então nem se fala. Nas pós-graduações, então é inquestionável. Tem que estar adequado, tem que estar adaptado, porque isso é o mundo do trabalho. Se por acaso o mundo do trabalho todo mundo envolve IA, e ao mesmo tempo no ensino médio, ensino fundamental e na graduação ninguém fala de IA, vai estar formando profissionais que simplesmente não vão ser capazes de ser absorvidos pelo mercado. Que no fim das contas, apesar de ser uma palavra ruim, mas serão inúteis para termos de mercado. Então, por isso que, obrigatoriamente, as carreiras e as políticas públicas elas têm que se adequar à realidade do mercado, que o mercado manda no objetivo de diminuir as diferenças sociais por isso. Mas se não se mover, pode causar. É o que a China, por exemplo, já tem sentido, né? Então, não vou deixar minha mão de obra, eu que sou a mão de obra do mundo, a China é isso, né? Faz tudo para o mundo inteiro, ficar desqualificada. Por isso, desde o ensino fundamental já ensina IA. E é uma coisa que a gente começa a discutir aqui no Brasil agora, no ensino médio. Para vocês nem é uma realidade tão próxima ainda. Vocês sabem, conhecem GPT, mas já era para ter até mais maturidade, mais intimidade. Apesar de que é muito rápido, né? Isso tudo começou em 2024, ali no fim de 2023, a gente está falando, né? Mas mesmo assim já mudou o mundo. E, professor, você tinha até falado que seu filho confundiu aquele vídeo lá da IA. Sim. Eu mesmo tenho irmão pequeno, tudo que ele vê na internet ele acredita. E
Exato. Você acha que, por exemplo, esse âmbito de imagens e vídeos, mesmo que seja mais cômico, ele pode ir para outros âmbitos, por exemplo, da política e da medicina. Sim. Então, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, que as futuras crianças, elas não acreditem nessas fake news de áreas mais importantes? Legal. Eu acho que não há uma resposta pronta, mas a melhor alternativa é ter proximidade, é ter intimidade com a ferramenta. Né? Deixa eu tentar ilustrar para você. Esse comportamento do seu irmão tem quantos anos? Ele tem 6. Seu irmão de 6 anos, ele se reproduz em algumas pessoas de 55, 60 anos também. Tudo que vê na internet acredita, né? Uhum. E qual a causa disso? O mesmo fenômeno que acontece com uma criança de 6 anos também acontece com um idoso de 60 anos. Não é só ilustrando, mas tem gente mais nova que também acontece. De acreditar em tudo que vê na internet. É só a desinformação. O culpado de tudo isso, no fim das contas, é a falta de intimidade com a ferramenta. Porque quem conhece um vídeo gerado, mesmo que seja agora no VO3, o melhorzinho, ele ainda nota uma diferença. Esse movimento não é tão espontâneo assim. Essa coisa é impossível fisicamente pensando, né? Por mais que o vídeo, vamos supor que esse caso que eu narrei pra você, né? O rapaz pulou do avião, saiu lá dando cambalhota, caiu no mar e saiu nadando. Vamos supor que seja um vídeo perfeito, completamente impossível de diferenciar o que foi gerado por IA e que é a vida real, visualmente, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa situação mesmo, com a inteligência artificial geral. Vai ser impossível diferenciar. Mas aí vem os princípios de conhecimento básico de ciência, né? De física, né? De velocidade, de densidade, massa específica, que aí ajuda a gente nisso. É por isso que, assim, se formar, né, ter a graduação, ter conhecimento de química, física, matemática, biologia, nunca vai ficar obsoleto. Porque no fim é isso que vai permitir que a gente diferencie uma coisa artificial de uma coisa real. É o conhecimento científico. Não dá para abrir mão do conhecimento científico. Todo mundo sabe que pular de avião, você vai pegar uma velocidade ali de queda de 300 a 500 km por hora, e quando você se chocar com o mar, por mais que você já tenha até artifícios, né, até para sobreviver, né, falando agora de ciência, né, de física, o professor Estevam até seria melhor para isso. Mas, por exemplo, você jogar uma bolsa antes da sua queda, você vai conseguir quebrar ali a tensão superficial da água, e aí vai ser uma colisão menos grosseira que se você colidisse com o mar direto, né, sem ter quebrado a tensão superficial, porque aí seria combater no concreto. Por isso que o conhecimento científico também não é isentado. E o conhecimento científico ele nunca vai sair de moda, ele nunca vai perder espaço. Só surge uma nova ferramenta para aprimorar e melhorar o conhecimento científico. Só um contexto para vocês. Eu estou fazendo doutorado. Estou fazendo doutorado na área de engenharia, doutorado em energia. E tem uma ferramenta que a gente usa para simulação computacional. Meu doutorado na área de fluidodinâmica computacional. Basicamente, a gente simula como um reator vai funcionar para calcular certinho quanto de partículas entra, quanto de partículas sai, quais as reações de transformar uma partícula na outra, que no caso a gente transforma resíduo sólido em energia. E tem uma plataforma da ANSYS, né, que faz a simulação, um CFD. E aí tem um software chamado Discovery, que é da plataforma, né, que é paga e tal, caríssima, mas é a universidade que paga. E essa plataforma usa IA para fazer simulações. E ela é muito mais rápida. Porque, no fim das contas, a simulação é um comportamento de partículas. E esse comportamento de partículas é uma coisa previsível. Né? Não precisa, porque o computador, o método tradicional da modelagem computacional, fica resolvendo equações diferenciais para saber a trajetória de cada partícula ali. Só que isso demora, é um esforço computacional gigante. Para simular 2 segundos de um reator, isso demora 48 horas, tipo assim, de vida real. Para simular 2 segundos, para ter um resultado ali de 2 segundos, o computador tem que ficar funcionando 48 horas, 2 dias, né, seguidos. E aí hoje em dia tem essa plataforma que usa inteligência, você sabe que é uma coisa rotineira, não vai ficar resolvendo discretização, não vai ficar resolvendo equação diferencial, mas já permite prever, porque é um comportamento repetitivo. Então, tudo que é repetitivo, a IA é capaz de aprender. Né? Isso é o machine learning. Ela aprende tudo que é repetitivo. E aí, uma simulação que demorava 48 horas para simular 2 segundos,
hoje é quase que equivalente. Ela demora 5 minutos para simular 2 segundos, por exemplo. Então, há uma série de aplicações e, de novo, o conhecimento científico não fica isentado. O conhecimento científico é que baseia tudo isso, né? É o fundamento. Não tem como abrir mão de fundamento. Tem como só melhorar a partir daquele fundamento que é posto. Legal, né? A gente pode ir para o próximo tópico, que é redes sociais. Ok. E assim, as redes sociais é outro quesito aí. Tipo, tem muita gente viciada, e aí, assim, a gente vê como isso afeta nos jovens. Você acha que isso pode afetar mais as próximas gerações? O que você acha? Legal. O comportamento das próximas gerações é ainda imprevisto. Não é 100% reconhecido. Eu leio bastante sobre esse tema, né? As próximas gerações estão falando de geração Z e Alpha, né? Vocês são Z. Alpha é seu irmão, por exemplo, é meu filho também, geração Alpha. A geração Z, ela é nativa digital, ela é criada nesse mundo digital, ela gosta mais da rede social e mundo digital, e a expectativa é que goste mais do que a geração Alpha, de redes sociais. Já tenha começado um fenômeno. Recentemente foi publicados relatórios de curvas de adeptos, né, de adesão de novos usuários. E, por exemplo, o GPT ele bateu todos os recordes de adesão de usuários. Tem mais que o TikTok, que era o último recorde, né, de adesão. E a curva tem decrescido. Quer dizer que as próximas gerações ela não têm sido tão atraídas à rede social e tem aquilo como vida quanto a gente estimava, pelo menos na pandemia, e a minha geração, Millennials, A minha geração, a geração Millennials, ela é mais atraída e mais posta e mais pela rede social do que a geração Z, a geração de vocês. Apesar de que depende um pouco da faixa etária, mas daqui a pouco vocês vão... quando uma estimativa que se tem essa, quando vocês forem amadurecendo, talvez quando vocês se tornarem adultos, vocês vão estar mais cansados de redes sociais do que a minha geração adulta. Porque para a minha geração adulta, a rede social é uma coisa meio nova, ainda é atrativa, é novidade, é curiosidade. Então tem uma série de gatilhos envolvidos, o gatilho da curiosidade, da novidade, da atualização. Porque para mim, para a minha geração, é nova. Quando eu era criança, não existia TikTok, Instagram... era mal Orkut, né? Na verdade, o Orkut já era adolescente, essas coisas. Vocês já nasceram com essas coisas existindo. E vocês passaram a vida inteira já envolvidos com isso, já vendo isso. Pode ser que daqui a pouco, a estimativa é essa, que vocês, quando se tornarem adultos, vocês estarão entediados com isso. E aí, ou surge uma rede social diferente, com outros gatilhos, não tanto gatilho visual, gatilho de dança, gatilho de fala, de lifestyle, mas surgem gatilhos ou rede social com outros sistemas, outras lógicas, outros aproveitamentos. E a tendência, sabe o que é? É a personalização. Então, por exemplo, o TikTok ele atrai uma grande massa. Eu, por exemplo, não me adaptei ao TikTok. Eu não tenho TikTok. Quer dizer, eu tenho, mas nem uso. Até tentei. Eu ainda sou Instagramzão. Porque não me adaptei. Mas eu ia falar de outra coisa, tentar lembrar. Basicamente, então, para vocês tem que ser uma solução diferente. E sobre a personalização, como eu havia dizendo. Então o TikTok, por exemplo, ele pegou uma grande massa. A geração Z tá toda no TikTok, né? Vocês têm TikTok? Sim. Galera aí dos bastidores? Só JP é diferente. Entendeu? Pois é, vocês estão no TikTok. A geração Z. Só que ele é uma grande massa, tipo, vai todo mundo e todo mundo consome o conteúdo relacionado àquela inteligência, mais ou menos. Por mais que sejam conteúdos diferentes, né? De repente você só vê carros no TikTok. De repente você só vê esporte no TikTok. São coisas diferentes ainda lá dentro. Mas ainda é o gatilho visual. Ou é vídeo, ou é foto, principalmente vídeo. E a tendência das próximas redes sociais, que eu tô falando para vocês vão enjoar, daqui a pouco quando vocês forem adultos, é que hajam redes sociais personalizadas, conforme as suas inteligências, suas habilidades, as coisas que vocês mais tendem a consumir. E aí, IA que vai fazer isso. Essa é a grande diferença de IA também no segmento educacional. Ela é capaz de personalizar. Eu consigo produzir um conteúdo voltado para a sua capacidade de absorção de conteúdo usando IA. Como assim? Inteligência e capacidade de absorção de conteúdo.
Deixa eu tentar ilustrar. Olhando aqui pro pessoal do estúdio. Tentando lembrar de vocês. Letícia, ela tem inteligência relacionada auditiva muito grande. Ela é muito capaz de aprender coisas ouvindo. Ela é do perfil inteligência auditiva. Então, tipo, um podcast para ela funciona benzão. Ela ouve, aprende ali, até estudando para prova e tal. E se dá benzão. Melhor do que se estiver lendo ou vendo vídeo. Já tem gente que é mais visual, que aí é vídeo e lendo. Já tem gente que tem inteligência sinestésica, que é mais no tato, é mais no movimento, é mais do cunho esportivo e tal. E aí a inteligência artificial é capaz de adequar para suas capacidades de absorção. E aí, por exemplo, não vai ser mais todo mundo toma uma apostila, aprende aí. Vai ser, para você é uma apostila, para você é um vídeo, para você é um podcast, aprende aí. E aí cada um aprende da sua forma, só IA é capaz de fazer isso. Né? E é muito efetivo nisso. Pesquisas recentes sobre isso têm resultados extraordinários. Porque um professor, por exemplo, não dá para ficar eu produzindo, para a Letícia eu vou fazer um podcast, para a Matheus eu vou fazer um vídeo, para você eu vou fazer uma apostila. A carreira do professor não cabe isso, pelo menos da forma que está hoje, não. Aí ela chega com uma solução para isso e o professor é só o tutor, né, desse conhecimento, é só quem vai fazer a curadoria, na verdade, a palavra é essa. O professor é o curador desse conhecimento. Não é um curador de um museu que fica levando até as partes e lá você entende, sente e aprende. Esse é o papel do professor no mundo da IA. Não vai deixar de existir. Só não vai ser mais o possuidor das informações e das respostas. Professor, saindo um pouquinho desse tema, mas, por exemplo, você mesmo falou que a nossa geração tá toda no TikTok praticamente. Sim. E esse TikTok, ele tá fornecendo pra gente uma dopamina muito rápida. Sim. Então, por exemplo, muitos jovens hoje em dia, meu irmão mesmo, eles não têm a paciência para ler um livro, por exemplo. E Sara mesmo falou que a gente tá pesquisando no chat GPT para fazer atividades básicas que a gente faria com o próprio pensamento. Uhum. Então, como é que você acha que a gente pode melhorar esse aspecto em casa, por exemplo, em vez de ficar só nas redes sociais? Um bom ponto. Esse vício em dopamina é tema para um outro episódio de podcast. Inclusive, vale fazer sobre isso. Tá? A galera dos bastidores aí podia até anotar, falar sobre vício em dopamina, né, na geração Z. Enfim, mas o ponto se autodesenvolver sempre é a primeira prioridade. Porque a dopamina, aquela questão de retribuição gratuita, a dopamina, na verdade, ela não é o hormônio do prazer, o hormônio da motivação, né? O hormônio do prazer é a serotonina, endorfina, mas vicia, tal quanto, né? Algumas até comparações de vício de dopamina com cocaína e tal. E a gente nem percebe isso. E a questão de como todo vício é essa retribuição rápida, né? Essa solução imediata para as coisas, resposta instantânea para tudo. E o mundo real não é assim. Até me surpreende, Léo, sua maturidade, porque a sua geração, ela é, vamos fazer assim, dopaminada. A sua geração, ela é viciada em dopamina. A geração Z é. Nem a geração alfa, não, que você citou seu irmãozinho. Mas a Z mas é normal que tenha muitos pontos fora da curva na geração Z. A gente tem que entender que o mais importante de tudo é você ser capaz de realizar. Mais do que terceirizar a realização para uma IA, por exemplo. Né? Então, assim, o que eu poderia trazer de conselho é que o autodesenvolvimento, o aprendizado, o domínio científico, por exemplo, como eu citei, não pode ser uma segunda opção. Primeiro, antes de tudo, é porque vai que surge um apagão mundial e a internet cai, né? E você fica sem IA, fica sem internet. Pô, vou virar agora uma lesma, vou ficar em casa, virar um ser unicelular, uma ameba. Não. Você tem que continuar sendo capaz de viver, achar soluções para as coisas. Independente disso, lembrar que isso é uma ferramenta, isso não é a vida por si só, né? É uma ferramenta. É igual usar um relógio. Eu posso trocar de relógios. Eu posso usar um relógio melhor, um relógio pior, um relógio que me ajude em performance, ou posso só usar um relógio que é analógico e é bonitinho e eu gosto dele. Mas não é isso que é o que eu sei. A gente não pode terceirizar nosso conhecimento. Isso aí não tem como, né? Usar não. A partir de hoje eu sei usar ChatGPT, sei usar IA, e aí eu não estudo mais para nenhuma prova. Porque qualquer coisa eu pergunto para ele, beleza, mas e quando ele não estiver mais disponível? E as próximas premissas, inclusive, é que quando ele for pago e for caro,
Porque sim, as IAs elas são caríssimas, elas não estão se pagando, nenhuma até hoje se pagou. É o mercado mundial mais caro e mais competitivo. Vocês não pararam para estudar sobre isso, talvez? Provavelmente não, até porque também não são números tão públicos. Mas o ChatGPT ele acabou de fazer um valuation. Hoje ele é a empresa mais cara do mundo. Ele já é mais caro que o Google, que é uma empresa maior que a gente talvez conheça. É mais caro que a Amazon, é mais caro que a Tesla. É mais caro que qualquer outro que você pensar. A Alibaba da China. E ela não se paga. Ela tem um prejuízo quase trilionário. Porque o investimento para fazer uma IA rodar é também bilionário. É muito grande. Pra vocês terem uma ideia, recentemente o Google, que tem a inteligência artificial Gemini, comprou um rio nos Estados Unidos. E aí, à primeira vista, comprou um rio para fazer um parque? Não. Comprou um rio para resfriar os data centers deles, porque para fazer uma IA funcionar tem que ter uma central de dados, data centers gigantescos. São uns prédios de 20 andares. Só o que tem dentro lá é placa, e GPUs, e placas de processadores, e placas gráficas para fazer a coisa funcionar. O consumo energético de IA já é maior do que o consumo energético do país inteiro. O que o ChatGPT consome de energia elétrica é mais do que quase que a Europa inteira consome. Vocês não têm ideia do quanto é caro fazer uma IA funcionar. Tem uma estimativa, até recentemente meus alunos apresentaram aqui na escola, a galera do terceirão teve um momento de seminário e apresentou sobre os impactos da IA. A estimativa é que cada prompt que vocês mandam, se for um prompt simples de pergunta e resposta, cada prompt consome em torno de 5 ml de água. E cada geração de imagem chega a ser 100 ml de água. Quando você pede uma fotinha, uma edição para o GPT, aí ele equivale a 100 ml de água sendo consumidos. A parte razoavelmente boa é que não é um consumo que a água deixa de existir. É uma água que é usada para resfriamento, né? Então ela vai passar no trocador de calor para resfriar os GPUs, lá os processadores, e volta para o rio. Mas não deixa de ser uma manipulação. Não vai poluir, não vai estragar, mas usa muito para funcionar. Né? Muita água e muita energia elétrica. Então, só voltando ao ponto. Consome muito, é um negócio muito caro que não se paga. Alguma hora vai se pagar. E quando é que vai se pagar? Quando todo mundo estiver dependente dela, ela vai falar, galera, a partir de agora, ou tem muito anúncio dentro, ou todo mundo vai ter que pagar uma mensalidade. O GPT ele já cobra mensalidade, né? A mensalidade aí do plano Plus, que é em torno de R$100, R$110. Mesmo assim, isso não se paga, não é o suficiente. E o mercado está tão competitivo que daqui a pouco várias IAs vão deixar de existir e vai sobrar o melhor e maior. Tá todo mundo competindo agora. Daqui a pouco vão começar a pagar que a conta tem que fechar. Só que essa conta às vezes demora para fechar, é normal, tá? Nesse mercado tecnológico, o Uber, por exemplo, ele ficou funcionando 10 a 15, não lembro bem o número mais, mas foi 10 a 15 anos no prejuízo. Recentemente que o Uber começou a se pagar. E o Uber que pulverizou no mundo inteiro, né? Virou o sistema de transporte mais usado do mundo. Né? Essa nova tecnologia disruptiva do Uber. Não precisa se pagar desde o início. Agora é adesão, é growth, é colocar o usuário para dentro, depois começa a cobrar. Faz pouco tempo que o Uber passou a ter lucro. Se não me engano foi 2020, 2018 para cá. Então assim, tá no mesmo lance das IAs. Daqui a pouco vai passar a ser cobrado e o preço até pode ser alto. Se todo mundo ir para uma só, aí vira um monopólio e ela pode colocar o preço que ela quiser. É uma empresa privada, né? Isso pode impactar. Por isso que não abre mão do desenvolvimento de vocês, não abre mão de conhecimento científico, não abre mão de saber para além do mundo das IAs. Não terceirize seu cérebro. O cérebro não pode ser terceirizado. Né? Não abra mão disso. Mas, professor, já que você está falando das IAs, você usa IA? Demais. E quais que você está mais usando atualmente? Eu sou assinante do GPT, eu uso muito ele, que eu escrevo muito projeto de fomento para FAPES, projetos acadêmicos, artigos, doutorado também escrevo muito, ele me auxilia muito, já está muito treinado. Eu uso o GPT desde quando ele foi lançado, então eu fui assinante, no segundo mês que ele foi lançado eu me tornei assinante, então assim, ele tem um histórico bom lá, um track record, ele me conhece bem hoje, até por isso eu tendo a não trocar. Ele me conhece bem, ele sabe bem quem eu sou, o meu jeito de escrita até, e isso melhora os resultados, né? As devolutivas que ele me dá. Uso muito GPT, uso Perplexity um pouco para dados, para percentuais. Perplexity é muito bom para pesquisa de dados.
GPT tem melhorado, Perplexity também. Gemini eu não costumo usar, que é o do Google. Uso para geração de imagem, quando eu quero uma coisa diferente e tal. Uso o Nano Banana do Google. Ela é uma vertente do Gemini para post, rede social e tal, Nano Banana. Eu não sou muito de vídeo não, mas outro dia eu estava mexendo no VO3 do Google também. Mas enfim, existem muitas outras ainda, tá? Nesse mercado. Mas acho que esse me atende também. Tem que usar que você tem afinidade, te atende, é o suficiente, né? Você se incomoda muito quando seus alunos usam o ChatGPT ou você prefere que eles façam por eles? Legal. Tá na moda, galera, vocês usar o Gama para fazer slide. Vocês já usaram? Vocês? É uma IA. Recentemente teve seminário até. Eles usaram o Gama para fazer IA. Não tem problema. Isso que eles não pode usar, professor, o Gama para fazer slides, pode usar. Oxe, usa, de boa, pode usar. O problema é usar o Gama e não saber o que está lá no Gama. Aí, né, eu penalizo. Teve um grupo, por exemplo, valia 4 trabalhos, tirou 0. Que só mandou o Gama fazer e ficaram lendo. Né? Isso é terceirizar o cérebro que eu falei para vocês. Isso não pode ser terceirizado. Você pode mandar o Gama melhorar sua prestação. Depois você vai lá e edita, coloca uma foto, coloca um fluxograma. Ou pede de novo, Gama, essa imagem tem nada a ver. Substitui por um fluxograma que mostra isso. Ou traz a estatística de tal coisa. Né? Não é só jogar um prompt boçal. Faça para mim uma prestação sobre orgânica farmacêutica. Foi um caso, né? E vem e usa tudo que o Gama entregou. Você tem que editar, você tem que melhorar, você tem que aprender, você também tem que estudar, né? Porque só usar, aí é terceirizar o cérebro, e quando terceiriza o cérebro, aí eu sou até carrasco em relação a isso, sou maldoso. Mas eu sempre autorizo e até estimulo que meus alunos usem IA. É o ponto central. Usa, é uma ferramenta, usa o máximo que você puder. Porque vai ser a ferramenta do futuro. Isso, usa mas saiba usar, né? Não abra mão do saber por ter utilizado ela, né? Isso aí não rola. Show? Show. Então, acho que seguimos. Tem mais dúvidas, não? Tem vários temas aqui. Vocês sabem. Como é que tá nosso tempo aí, bastidores? Já 39 agora. Caramba! Ou passou rápido. Passou muito rápido. Eu tava assim, nossa, 10 minutos. Boa. Vocês querem falar sobre mais algum tema? Vocês que sabem, senão... Aqui vem um tema. Ah. Educação midiática. Eu tava vendo uns negócios. Porque educação midiática pra mim é um negócio meio... Assim, não é que eu tenho umas dúvidas sobre, tipo, o que exatamente é. E aí eu fui dar uma pesquisada. Pelo que eu entendi, é usar a educação, usar a tecnologia, a mídia, pra dar conhecimento às pessoas. Legal. E aí eu fiquei pensando, aqui na escola a gente tem o quadro novo, que já é uma tecnologia que ajuda muito. Sim. E assim, muitos professores também usam a tecnologia pra ensinar, então... Eu acho esse negócio de educação midiática... É um meio... É um meio muito legal, mas eu ainda tenho muita dúvida sobre, tipo... Como que isso tudo pode afetar? Tipo, pode afetar negativamente o modo de aprendizagem? Bora lá. O uso do quadro, por exemplo, é uma tecnologia. Só destacando para quem está nos escutando, talvez não conheça a escola alternativa, né? Nós temos quadros digitais, touchscreens, não são telas enormes, nem sei quantas polegadas, sei lá, 70 polegadas, que a gente pode dar aula arrastando, né, o dedo pelo quadro. É uma inovação, né? Aqui no norte do Espírito Santo só a escola alternativa oferece e tem transformado muito a forma com que as aulas acontecem e impacta também dos resultados, que sem dúvida serão ainda melhores. Escola alternativa, de novo, colocando-se à frente do mercado. Fiz um pitch de venda, vocês viram. Vem estudar na escola alternativa. É isso, agora só falar o call to action. Vem estudar na escola alternativa. Mas enfim, isso é uma tecnologia. Educação midiática é um caminho sem volta também. Vocês estão nas redes sociais. É até um termo meio antigo, educação midiática. Mas uso de rede social, uso de mídia para ensino. Não tem problema nisso, né? O uso disso para ensino, para aprendizagem.
E não tem como abrir mão. A gente tem que estar e tem que estar trazendo conhecimento, tem que estar trazendo ciência onde vocês estão. Não adiantaria, por exemplo, agora, né, inventar, por exemplo, o jornal Alternativa. Não sei se existe projeto, espero que não, mas talvez exista. Em que vai divulgar impresso um roteirinho diário de conteúdos para entregar impresso para vocês lerem. A chance de vocês não lerem é enorme. Porque vocês estão, por exemplo, em outro mundo. Se bem que na escola, hoje em dia, até pela proibição dos celulares, vocês não tem muita opção, né? Seria saída até o jornal impresso. Mas fora do ambiente escolar, vocês estão no celular. Né? Talvez mais até do que deveriam, mas estão no celular. E educação midiática é levar isso, é levar a informação onde vocês estão. Vocês estão no celular, vocês estão na rede social, estão no TikTok, estão no Instagram, estão no Facebook, estão no sei lá qual outra, BeReal. Vocês usam isso? Não mais. Já morreu, não, BeReal? Já morreu. Vocês estão nisso, então é levar a informação nesse lugar que vocês estão. Né? Educação midiática é um pouco disso. A gente tem casos aqui na escola, né, de vários professores que fazem isso. Eu também tento fazer isso. Lá no @felipe.oliveira.prof. Depois é só seguir lá, repetindo @felipe.oliveira.prof. Mas lá eu também trago um pouco de conteúdo, né? Um pouco de conhecimento sobre gestão, sobre IA, sobre tecnologias. Isso é educação midiática. Né? Se posicionar, né, como quem oferece conteúdo, mais do que só quem consome conteúdo. Porque quando você consome, você não controla bem o que está lá. Quando você produz, é você que está no controle. É uma questão de posicionamento. Isso é legal. E naquela hora, professor, você tinha até falado que pra mim, no aplicativo, pode aparecer só carro. Pra Sara pode aparecer só esporte. Você pode só explicar pra gente como é que funciona essa questão do algoritmo nas redes sociais? Ah, legal. É isso mesmo. O algoritmo ele é alimentado pelo tempo de tela que você usa, né? De respectivo conteúdo. Se, por exemplo, você busca, salva, compartilha, comenta em temas de carros, o algoritmo, à primeira vista, ele já vai entender, esse Léo gosta de carro. Não deixa eu jogar coisas de carro sobre ele, que eu tendo a hipnotizá-lo mais, né? Em bom sentido, ele vai ficar mais tempo de tela vendo carro, já que carro é uma coisa que ele gosta. Se por acaso a Sara vê muito sobre vôlei, então deixa eu jogar tudo sobre vôlei lá, que eu vou fazer com que ela fique mais presa na tela. O algoritmo ele só funciona para isso, né? O algoritmo é um sistema de otimização da rede social que tende a alimentar você com os conteúdos que mais te atraem. Só que é um viés, né? Tem um paradoxo gigantesco sobre o funcionamento do algoritmo, porque ele acaba te colocando numa bolha. E a gente vê isso também acontecendo no aspecto político. E há estudos que revelam sobre isso, as questões da polarização política que hoje o Brasil tem sofrido. Os Estados Unidos já sofrem um pouco antes daqui do Brasil, que há influência do algoritmo, por exemplo, nisso. Quem é de esquerda, por exemplo, passa a ser alimentado só com conteúdos de esquerda, só com viés de esquerda e sempre algo pejorativo da direita. O algoritmo ele entende isso e passa a alimentar a pessoa desse sentido. E o inverso também é verdadeiro. O algoritmo não entende e passa a alimentar. E acaba que a sua percepção de mundo fica enviesada. Porque se a sua única forma de percepção de mundo é via rede social, você é uma vítima do algoritmo. E aí a sua percepção de mundo ela não é clara, ampla, né, o suficiente para fazer e entender que existem prós e contras, existem benefícios e malefícios, existem outras realidades, mas o algoritmo é só um robozinho, né? O algoritmo significa o código de funcionamento do aplicativo, ele é constantemente atualizado, mas ele é capaz de trazer essas percepções. Deixa eu só trazer um caso sobre algoritmo que me surpreendeu recentemente. Eu tenho a Alexa em casa, né? E aí meu filho aprendeu a mexer com ela já fala com ela, pede música nela. Tem algumas automações, pede para ligar a TV, essas coisas. E aí, apesar da Alexa não ser uma IA completa, mas é um algoritmo de captura de informação gigantesca. E aí, agora que meu filho passou a usar a Alexa, na minha conta Amazon, quando chega algumas datas, data de aniversário dele,
incrivelmente ela sabe. Dia das Crianças, já aparece propagandas para a faixa etária dele. Para brinquedos para crianças de 5, 6 anos. Incrível. E como é que a Amazon descobriu isso? A Amazon descobriu isso com meu filho usando a Alexa em casa, bicho. E pela dicção dele, pela forma de fala, pelas coisas que ele pedia para ouvir no Spotify, as musiquinhas, né, infantil, aprendeu. Então, assim, aí, por exemplo, um outro uso do algoritmo. O algoritmo é só uma ferramenta para otimizar e engrandecer, fazer crescer mais ainda as redes sociais. Tem que tomar muito cuidado com o uso dele, né, é bom avaliar criticamente tudo, né, para saber se você não está sendo vítima de um viés trazido por ele. Mas também é outra coisa que não dá pra fugir. É tentar saber usar. Mas ninguém vai, opa, vou desligar o algoritmo do Instagram e vou usar o Instagram. Não tem nem como desligar o algoritmo do Instagram. Vou desligar o algoritmo do TikTok pra... Não tem como desligar. Tá embutido, né? Tá lá dentro. Então é isso. Foi massa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, só dar um recado final. Gente, obrigado pelo projeto de vocês. Continuam com esse projeto. O podcast da Alternativa precisa de mentes pensantes, mentes críticas, vocês serão muito bem-vindos. A gente tem uma equipe aqui massa e linda do podcast Alternativa que está indo pro terceirão. Eles precisam de sucessores, já falei para vocês, né? Haverão sucessores. É um projeto muito bacana. Não deixa de seguir a Escola Alternativa. Não deixa de seguir o podcast da Alternativa, @podcooperar, no Instagram, no X, no YouTube. Também segue lá, @felipe.oliveira.prof. Beleza? Muito obrigada, Felipe, sério. Tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada.